pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa quarta temporada do Juntando os Pontos. Hoje um episódio muito especial para quem gosta de ginecologia e obstetrícia, inclusive essa aqui vos fala. A gente tem uma convidada muito especial, que é a nossa professora, que vai ensinar bastante para a gente hoje. Meu nome é Lucas, seja bem-vindo para mais um episódio nessa quarta temporada. Pois é, alguém nessa mesa, e não é a nossa convidada somente, está muito enviesada nesse assunto de ginecologia e obstetrícia, está muito feliz. E aí hoje a gente vai ter um papo muito interessante para você que também gosta de ginecologia e obstetrícia, ou então não teve muito contato ainda com essa área, está indeciso. Fica até o final, você vai escutar muitas histórias, muitas experiências e talvez seja mais um fisgado para essa área também. Já manda esse episódio para os seus amigos, enfim, vai ser muito legal. Nós estamos hoje com a doutora Aline Maranhão, médica formada pela UFPE, tem residência em GO pelo Hospital das Clínicas da UFPE, mestrado em Ciências da Saúde, ginecologista e obstetra da UFPE, preceptora em obstetrícia do Hospital das Clínicas e nossa professora de obstetrícia aqui na Uninassal. Um prazer lhe receber, professora. Eu agradeço muito o convite, né? Eu sou muito suspeita, né? Tem uma pessoa que gosta muito de GO, todo mundo que já foi meu aluno sabe que eu sempre digo, né? Que GO é uma coisa que ou você ama ou você odeia, né? Então a gente está torcendo aqui para todo mundo sair daqui hoje, vendo esse episódio, querendo amar e querendo fazer Exatamente. GO, né? Esse. E aqui na Nassau é um comentário geral, eu acho, assim. Até quem não gosta acaba fisgado, porque as aulas são muito boas, assim, sem babação, pelo amor de Deus. Mas, sendo sincera, e os estágios também são muito bons. Então, todo mundo, mesmo quem não gosta, sai sabendo, o que é ótimo. Mas, para começar, professora, a gente quer lhe conhecer um pouco mais. É isso, a gente sempre recebe os convidados aqui e começa pelo começo. Então, a gente gostaria que a senhora se apresentasse, claro, mas contasse como é que foi o começo, né? Como é que chegou na medicina, lá no tempo da decisão, já era medicina, ficou em dúvida, tinha alguém na família que encaminhou, enfim, conta pra gente esse comecinho da história. Eu sou a primeira médica da minha família, não Fantástico. sou uma família de médicos na realidade. Eu sou uma geração um pouco mais velha que antigamente tinha muito aquela coisa assim que futuro era fazer direito, medicina ou engenharia, né? Então assim, minha irmã é formada em direito, então acho que para mim só tinha sobrado engenharia ou medicina e acabou que eu enveredei pela medicina, mas realmente eu não tenho médicos assim na família. Na época, quando eu fiz o vestibular, eu acho que muita gente que me conhece aqui da Nassau nem sabe disso, mas na época que eu fiz o vestibular, eu primeiro passei no vestibular na Federal da Paraíba, porque eu tinha sido reprovada aqui, passei lá, só que como a segunda entrada lá com atraso de greve demorou muito, eu fui começar o curso depois de quase mais de 6 meses estudando para fazer o vestibular aqui, e acabou que eu vim fazer a prova e fui aprovada aqui. Na época, inclusive... até hoje o pessoal tira onda da minha cara, porque eu fui na época o primeiro lugar do vestibular. Olha aí. Na época ganhava um carro, aí eu ganhei o carro. Sério? Ganhei um carro, comecei a faculdade Que com um carro massa. zero, né? Então, assim, acabou que eu entrei na faculdade e vim cursar realmente o curso de medicina aqui em Recife. Abandonei o curso de lá e vim fazer aqui na UFPE, né? Para fazer obstetrícia, realmente foi uma coisa que começou, GO, né? Começou a crescer meus olhos ali, 6º, 7º período, porque naquela época a gente tinha alguns plantões que eram pagos, né? Então a gente fazia concursos para dar plantão de estágios remunerados. Tá vendo? Né? E naquela época, os principais plantões eram ou de pediatria ou de obstetrícia e tinha uns plantões de emergência. E como eu nunca gostei muito de pediatria, nada contra os pediatras, mas nunca foi muito minha área, e eu gostava muito dessa parte da urgência, mas eu gostava da parte de obstetrícia, então acabou que comecei um concurso atrás do outro. Então, assim, como estudante, eu cheguei a ter 2 plantões por semana dentro do campo de obstetrícia, um porque era um concurso remunerado numa maternidade em Olinda, o outro porque eu era monitora, e aí você ganhava um dinheirinho, né? Estudante sempre querendo um dinheirinho assim extra, né? E assim a gente foi gostando. Mas assim, quando eu entrei no internato, eu entrei muito com a mente aberta, assim, já querendo fazer GO, mas com a mente aberta do tipo assim, eu quero curtir, cursar meu internato com a mente aberta para se eu me encantar com outra
especialidade. Então, assim, fui com a mente aberta a rodar cirurgia, a rodar todas as outras especialidades, mas aí o bichinho da GO já tinha me picado e aí não teve mais jeito, né? Acabou que ficou e tô aqui até hoje, né? Fantástico. E ficou. Tinha outra especialidade, assim, que encantava também? Eu pensava em fazer, eu gostava muito da parte, assim, de gastro e, né, aquelas gastrohepato, só que aí tem que fazer clínica médica antes, nada contra a clínica médica, eu até brinco, né, que o obstetra, ele é o clínico, né, da gestante e o ginecologista acaba sendo muito clínico da mulher. Mas, assim, eu não me via tendo uma vida de clínica médica. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente escolhe a especialidade que a gente quer fazer pelo que a gente gosta de estudar, que é natural. Mas não é só isso, né? Você tem que gostar do assunto, mas você também tem que gostar da vivência e do dia a dia do que aquela especialidade te oferece. Porque às vezes você gosta da teoria, mas o dia a dia não é uma coisa que te atrai. Eu acho que isso é muito importante na hora de você escolher sua especialidade. Então, não me atraiu o dia a dia de clínica, mas foi o que tinha me passado na mente. Entendi. Realmente. Excelente colocação. Daqui a pouco a gente planeja explorar muito mais essa questão justamente da vivência da ginecologia, né, da obstetrícia. Antes de continuar, eu queria te perguntar, Larissa, o que é que te fez brilhar os olhos em relação à ginecologia? Porque por enquanto, e a obstetrícia, né? Porque por enquanto é o que tu planeja fazer, né? Que boa pergunta, meu compadre. Rapaz, eu acho que eu sempre gostei de atender mulher, assim. Às vezes chega a paciente no consultório, brilha meus olhos quando ela começa a falar em mioma, sangramento uterino normal. Eu sempre falo isso aqui, né? Me dá uma sensação diferente. Eu gosto muito da dinâmica, assim, e da didática. Eu me acho didática em relação ao trabalho com outras mulheres, com gestantes e tal. Então, para mim, é muito satisfatório. Ainda que exista essa didática com outras áreas também, para mim é satisfatório estar atendendo uma mulher com uma demanda ginecológica. Acho que é isso que brilha meus olhos mesmo. Em geral, eu gosto mais do G do que do O. E eu queria saber da senhora, o que a senhora gosta mais. Todo mundo pergunta isso, eu acho. Eu fiz pelo O, sabia? Sim. Eu fiz pelo O. Inclusive, no meu primeiro ano de residência, eu era muito aquela coisa da obstetrícia. Hoje eu sou aqui, né, professora só de obstetrícia. Mas com o tempo o G ele vem lhe encantar, porque o G ele tem uma graça muito gostosa de consultório, quando você está acompanhando aquela paciente. Então, você sabe da história da paciente. Então, assim, acaba que muito você quando está fazendo um consultório de ginecologia, você consegue acompanhar mãe e filha da mesma família. Sim. Às vezes você pega aquela mulher, então tem pacientes minhas que eu vi casarem, terem um primeiro filho, soube das histórias da programação do casamento, então acaba que fica até um pouco de terapia, tanto que às vezes eu brinco com minhas pacientes ali do consultório e digo assim, eu não tenho consultório privado no momento, mas assim, eu brinco, né, pelo SUS, eu digo, a consulta de ginecologia está paga pelo SUS, mas eu acho que eu vou ter que cobrar alguma coisa pela terapia, porque tem um contexto, porque a gente sabe da família, sabe das fofocas, Sim. sabe dos filhos. Então, acaba que a gente consegue acompanhar. Não é uma consulta meramente ali orgânica. Você acaba que fica envolvida na vida daquela mulher, na vida daquela família, participando de momentos que são muito marcantes. Então, por exemplo, eu acho massa quando vai paciente jovem, adolescente, acabou de menstruar, então você vai lá conversar. É um momento, é um marco na vida daquela menina. Aí depois ela Sim. começa a namorar, aí você vai trabalhar ali método anticoncepcional. Então, você vai acompanhando marcos, né, na vida daquela paciente. Então, assim, eu acho isso muito legal que a ginecologia traz isso para você. Então, assim, Sim. eu acho que no meu dia a dia, com o tempo, eu comecei a me encantar com ginecologia, que eu, como estudante, talvez eu não tivesse esse mesmo encanto que eu tenho hoje, né? Foi com o dia a dia, e que bom, né? Que eu descobri isso já fazendo a residência, gostando do que eu estava fazendo, né? Do que Sim. eu tinha escolhido, né? Agora, professora, puxando um pouco para a questão do dia a dia mesmo, do seu trabalho, como é a divisão do G e do O? O que pega mais, assim, pensando no mercado a longo prazo? O que é que a senhora tem para nos dizer? Pronto, vamos lá. Uma coisa que eu acho muito legal da residência de ginecologia e obstetrícia é porque, primeiro, são duas especialidades irmãs, mas elas são muito independentes. Então, a gente tem muito profissional que faz só a parte de ginecologia, assim como também, se você quiser viver sua vida só de obstetrícia, você vai ter mercado para isso. Então,
você tem um perfil de especialidade, a GO, que é uma especialidade clínica e cirúrgica ao mesmo tempo. Então, às vezes, quando a gente pega uma especialidade meramente clínica, para você ter volume de consultório, renda financeira de consultório só em termos de consulta, às vezes você tem que atender ou com volume grande, ou dependendo do valor que você vai cobrar na sua consulta. E GO não, você consegue agregar procedimentos à tua consulta, seja na obstetrícia, seja na ginecologia, né? Então, na ginecologia hoje a gente tem procedimentos que têm como serem feitos ali no consultório, né? Inserção de DIU, né? Hoje está crescendo muito a questão do laser. Então, assim, a gente tem como agregar procedimentos dentro daquela assistência. E uma coisa que eu acho maravilhosa, que a gente está atendendo mulheres, né? Então, assim, a mulher que vai todo ano botar seu check-up em dia. Então, assim, mulheres em idade fértil, né? Antes mesmo de estar na idade fértil. Então, às vezes, crianças que estão perto de menstruar, mães levam a filha para a consulta. Então, muitas mulheres têm como único médico que elas vão todo ano a consulta de rotina com a ginecologista. Por isso que a gente chega e diz assim, ó, a gente acaba sendo clínico, né? Porque, por exemplo, no meu ambulatório de ginecologia, eu atendo muitas senhoras pós-menopausa que às vezes não são hipertensas, são diabéticas. Faz anos que não foram para o cardiologista e quem fica avaliando risco cardiovascular, avaliando colesterol, se tem que começar uma estatina ou não, ou dizer, ó, teu risco cardiovascular está alto, a gente vai ter, ó, tua diabetes está descontrolada, você tem que focar no clínico. Então, mas assim, a conduta inicial e essa triagem inicial, ela não procurou o cardiologista, ela não procurou o endócrino. Muitas vezes elas vêm para a gente, porque ainda na mulher é muito incutido esse cuidado anual da consulta com a ginecologista. Então, eu acho isso maravilhoso, porque a gente tem um mercado que não falta mulher para ser atendido. Isso daí é fato, né? Então, eu acho que o GO, ela tem essa questão de mercado muito acessível e você ter como atrelar procedimento. Agora, lógico, como tudo na assistência à saúde, a gente hoje está vendo uma dificuldade em relação à questão dos planos de saúde, porque os planos de saúde, eles pagam muito pouco, né? Então, cada vez mais, dependendo do perfil de especialidade, a gente tem mais dificuldade de encontrar profissionais médicos daquela especialidade que atendam por plano de saúde, porque como o valor, muitas vezes, da remuneração é muito pouco, você acaba tendo que atender um volume grande de pacientes num turno de consultório para tornar aquele consultório minimamente rentável, né, financeiramente. E assim, para a gente fazer uma consulta ginecológica boa, por exemplo, ou uma boa consulta de pré-natal, a gente não consegue atender em 10, 15 minutos. Não, é impossível. Não dá. Impossível. Então, talvez, né, assim, de repente, para o ortopedista, que nada contra os ortopedistas, tá? Mas assim, para o ortopedista que vai lá fazer o exame físico e olhar uma imagem, um raio-x, talvez aqueles 15 minutos sejam suficientes, né? Mas para a gente que vai ali, naquela mulher de 48 anos, ela vai discutir se ela quer ou não quer fazer reposição hormonal. Aí a gente vai ter que colher todo o histórico familiar, vantagens e desvantagens do uso do hormônio. Vamos discutir qual é a melhor via, se é oral, se é tópica, o que ela pode comprar, o que ela não pode. Entende que isso é impossível fazer em 15 minutos? Impossível. Não dá. Não dá. E aí a gente tem que estabelecer um caminho. Ou a gente vai para a linha de vamos atender pelo plano de saúde, e aí às vezes para ser financeiramente rentável, você tem que ser o médico que vai atender em 15, 20 minutos, aí fica a paciente satisfeita, porque o que não falta é a gente reclamando que foi para a consulta. Eu acho ótimo quando as pacientes, acho engraçado quando as pacientes vão para a consulta e dizem assim, mas doutor, eu não vim preparada para ser examinada. Como assim tu vai para a ginecologista e acha que não vai ser examinada? Porque ela está acostumada àquela consulta de 15 minutos, achando que vai ser uma consulta em que eu vou pedir os exames e na outra consulta em 15 minutos eu vou só anotar o resultado dos exames. Você não precisa ter uma queixa para necessariamente eu te examinar. Então, deveria fazer parte de uma boa consulta ginecológica, a gente sentar, conversar, falar do teu histórico de saúde como um todo, a questão hormonal, questão de libido, sexualidade. Isso não dá para conversar em 15 minutos. Né? E para você fazer uma consulta dessa, e aí a gente também vem aí a questão de valorização de
quanto que a sociedade está querendo valorizar e pagar pela consulta do ginecologista. Então, acho que talvez hoje é uma especialidade que ainda estamos em construção diante da sociedade dela valorizar essa especialidade para pagar a consulta particular, porque às vezes ela paga a consulta com o dermato, paga a consulta com o psiquiatra, paga a consulta com aquele pneuma especialista da asma, com o nutrólogo, com não sei o quê. Mas quando a coisa é para apertar para ir para ginecologista, eita, então eu vou pela ginecologista pelo meu plano. Tá entendendo? Porque aí, lógico, não estou criticando, entendo que a questão financeira pesa, né, para todo mundo, mas é isso. Então, acaba que hoje a gente ainda tem, ainda uma especialidade, assim como muitas vezes a pediatria, assim como um clínico. Quantos não têm uma dificuldade de fazer valer seu consultório em termos de volume de atendimento para ser valorizada aquela consulta, né? Às vezes o clínico tem dificuldade de fazer isso, mas o geriatra já não tem. Porque quem leva sua mãe, seu pai, né, tá idoso e vai para uma consulta com um geriatra, entende que não é uma consulta que dá para fazer em 15 minutos. E faz questão de pagar. E faz questão de pagar porque consegue notar a diferença que é quando você tem aquela consulta dos 40, 50 minutos, né? Eu lembro que quando eu fazia consultório, às vezes as pacientes chegavam assim e diziam, mas eu nunca... A senhora... é uma consulta maravilhosa. Veja, eu não fazia nada demais. A gente fazia o que tem que ser feito. Conversar, ouvir a história, falar sobre sexualidade, porque isso é uma boa consulta ginecológica, né? Eu digo assim para as pacientes, se você não conversar isso aqui comigo, você vai conversar com quem? Não é com cardiologista, não é com clínico. Então, a oportunidade que você tem de falar sobre isso é aqui, só que a gente tem que ter tempo para conversar sobre isso, né? Então, deita ali, examine. Então, tem ainda muito aquela questão, a própria questão do como é genitália, como é uma coisa mais invasiva, né? Então, tem que ter um tempo de chegar e conversar. Então, por exemplo, consulta com adolescente. Muitas vezes você não examina na primeira consulta. Por quê? Porque a pessoa na véspera estava pensando, meu Deus, eu vou ficar pelada na frente daquela mulher que não consegue. Aí, primeira consulta, a primeira coisa que eu digo, olha, eu não vou lhe examinar hoje, a menos que seja extremamente necessário. Se não for, tá tudo bem, eu não lhe examino hoje. A gente hoje vai conversar, a gente vai quebrar o gelo, a gente vai falar com naturalidade, porque na hora que quebrou aquele primeiro gelo, eu entendo que talvez daqui a 2 meses, 3 meses, quando você voltar, já não vai ter aquele tabu que você, aquele imaginário que estava na tua cabeça, que fez você chegar aqui super tensa. Então, talvez o que não rolou hoje, daqui a 6 meses role com a naturalidade maravilhosa. Então, é isso, é tempo, é conversa, né? Mas, assim, eu acho o AGO um campo maravilhoso. Então, assim, obstetrícia, um campo maravilhoso. Não falta plantão para você. Por quê? Porque toda maternidade está precisando de obstetra. Quer dizer que você vai ter uma qualidade de vida boa? Aí eu vou lhe dizer, depende. Será que todo médico quer viver a vida toda até os 60, 70 anos dando plantão? Provavelmente não. Mas eu também entendo que isso é o começo de carreira de qualquer pessoa e pelo menos morrer de fome você não vai morrer. Então você sai da sua residência, antes mesmo de terminar a sua residência, você já está dando plantão na área que você quer. Na área de GO, você já consegue plantão, já consegue fazer o acompanhamento dentro da sua área, né? Agora, tudo é fase, então é fase. Então, hoje eu dou menos plantão do que eu dava quando eu terminei minha residência. É natural, é uma progressão, é o tempo, você ficando mais velho, estabelecendo prioridades, quando você está construindo sua vida, quando você está querendo fazer aquele pé de meia. Mas é isso. Então, a obstetrícia tem um campo maravilhoso, assim como hoje. Quem vive de obstetrícia, de consultório, também tem um campo maravilhoso, porque cresceu muito hoje essa visão, e aí na obstetrícia cresceu essa valorização de entender, né, que o serviço que é prestado por uma equipe que está lá só para te atender é diferente de você ir para uma emergência e ser atendido pela equipe que está lá. Não é porque a equipe que está lá na emergência ela é melhor ou pior, é só porque a equipe que está lá na emergência ela vai ter que dar conta do teu trabalho de parto, de todas as triagens que chegarem, das outras 2, 3 mulheres que estão lá dentro em trabalho de parto. Então, não tem como comparar que a assistência vai ser a mesma
do que se tivesse uma equipe que estivesse lá só para você. Então, hoje, a gente já vê essa valorização da obstetrícia, da sociedade entender que para ter aquele atendimento exclusivo, mais atencioso, então hoje a gente já vê mais a população realmente pagando valores assim, como grifes, né? Então, assim, você tem igual assim, qualquer grife de especialidade, né? Vou para um pneumo, tem doutor fulaninho e tem doutor Beltraninho, que é o tampa, que é super conhecido. Lógico que a consulta daquele vai ser mais cara do que a do outro. Então, tem vários grifes e assim funciona também na obstetrícia. Mas hoje, por exemplo, é um tipo de serviço que muita gente consegue organizar a sua vida e receber bem para dar assistência, por exemplo, ao parto, nessa questão de parto humanizado, de disponibilidade. Agora é isso, também tem um preço na sua vida pessoal, né? De disponibilidade, de dizer, eu tenho hora para sair de casa, mas não necessariamente eu tenho hora para voltar. E aí, essa realidade depende do perfil de cada pessoa, né? Então, por exemplo, hoje eu não tenho essa disponibilidade, porque eu tenho meus empregos públicos, eu não consigo uma paciente agora me ligar e eu estar disponível para ir atendê-la, mesmo que ela estivesse pagando não sei quantos R$1.000, eu tenho essa disponibilidade. E também é isso, é questão de querer. Tem gente que quer, tem gente que não quer, tem gente que tem um perfil de, eu gosto de saber qual é o dia que eu estou trabalhando e eu gosto de saber qual é o dia que eu estou de folga. O dia que eu estou de folga, ninguém vai me ligar, ninguém vai me aperrear, eu estou de folga. Então, assim, tem como ter mercado. Eu acho que a GO, ela permite isso. Ela permite você testar vários campos dentro da GO e ver qual é o caminho que você quer da sua vida e você vai conseguir ter mercado. Então, por exemplo, dentro da GO pode ser o passo para você fazer mastologia. É muito mais interessante, pelo menos na minha visão, né? Fazer mastologia tendo feito ginecologia e obstetrícia antes, porque você pode fazer mastologia vindo de cirurgia geral também. Mas eu entendo que como mastologista você ter o olhar de ginecologia geral, aquele hormônio que ela está usando, aquele remédio que ela está usando, é diferente, né? Porque você está... Então, hoje, quero fazer masto. Você não vai viver em nada de obstetrícia, você nem vai dar seu plantão, provavelmente não vai ter plantão. O que não quer dizer que sua vida vai ser totalmente tranquila. Você vai ter as cirurgias oncológicas, vai ter que dar alta para paciente no sábado, no domingo, mas é isso. É uma especialidade cirúrgica e clínica, porque você também tem seu consultório, você tem orientação. Então, eu acho, GO, uma grande oportunidade de você estar sempre circulando entre o clínico e também o cirúrgico, que pode aumentar a sua renda do ponto de vista de procedimento, mas você pode escolher o caminho que você quer. Não falta ginecologista que só tem consultório de ginecologia, não gosta de operar, faz aquela consulta de ginecologia de rotina com aquela paciente, tem volume, vai ter paciente. Quando tem alguma indicação cirúrgica, indica para o colega, porque não é o perfil, não gosta de operar. Eu gosto daquela consulta ginecológica de rotina, de conversar, vamos falar de sexualidade, vamos falar... Tem gente que tem esse perfil, assim como tem gente que tem um perfil bem cirúrgico. Então, tem muito ginecologista que já não faz essa consulta ginecologia geral. Ele já ficou tão conhecido e tem tanta mão de ginecologia cirúrgica que ele, pelo contrário, ele recebe dos ginecologistas gerais a indicação da paciente que já tem indicação cirúrgica. Então, por exemplo, faço a parte de videolaparoscopia, que é um R4 da GO. Então, eu sou que gosto de operar a parte de endometriose, não sei o quê. Esse profissional, ele não vai atender a paciente na consulta de rotina para pedir a mamografia do ano, o exame de prevenção, não vai. Ele está lá já atendendo a paciente que foi dado diagnóstico de endometriose, que está querendo engravidar e alguém indicou para ela que talvez valesse a pena fazer a cirurgia. Ele já recebe a paciente triada, ele está lá para fazer a cirurgia e vai ter lá o campo dele. Então, assim, eu acho que GO permite isso, você ter um conhecimento geral de tudo, escolher qual é o teu perfil, se você é um perfil mais cirúrgico, se você é um perfil mais clínico, e escolher qual é o estilo de vida também que você quer
para a sua vida, né? Então, qual é o estilo? Então, você curte essa questão da disponibilidade, você gosta desse perfil, tem mercado aí para você viver esse mundo da obstetrícia. Não, eu gosto mais da gineco, gosto de ter meus horários bem programados, gosto de cirurgia. Então, tem como você estar lá operando e ter volume cirúrgico para conseguir se manter também, entendeu? Então, eu acho o GO muito interessante porque você circula entre os dois mundos, que às vezes algumas especialidades que são meramente clínicas não tem essa disponibilidade. Assim, por exemplo, estou na pediatria, ou você é totalmente consultório, né? Você não tem como é que eu agrego valor à minha consulta ali da pediatria? Porque é só a consulta, eu não consigo agregar um procedimento cirúrgico àquele atendimento, né? Não desvalorizando a consulta, né? Lógico, a consulta ela é importante também, mas é isso, eu não consigo agregar valor àquela consulta. Então, por exemplo, hoje, a gente pode, dentro da ginecologia, no teu consultório, você fazer a coleta do conteúdo do material, fazer a coleta de pesquisa de HPV, tudo isso você pode fazer no seu consultório, você atende, você orienta o exame, você pode coletar, e assim você vai agregando valor dentro do teu atendimento. Fala de planejamento, a paciente decide botar um DIU, você quer botar o DIU, a gente pode botar o DIU agora. Então, assim, você está agregando valor àquele teu atendimento, entendeu? Então, eu acho que é bem interessante. Que aula, hein? Eu nunca tinha escutado alguém falar sobre ginecologia e obstetrícia com uma visão tão ampla, de forma tão profunda mesmo, né? Oferecendo uma visão muito clara sobre isso, né? Eu imagino que só quem não gosta agora mudou os olhos, eu pelo menos mudei. Porque, de fato, talvez seja uma visão geral. Quem pensa em obstetrícia, a primeira coisa que pensa é nessa vida que não tem horário, nessa vida que talvez não consiga ficar com a família. E já descarta logo porque não é isso que eu quero para mim. Mas tem um mundo, aparentemente, né? Tem um mundo. E lógico, tem um mundo e tem preços, né? Então, assim, gente, independente da especialidade, você sabe que hoje vai ter médico que vai ter uma renda X e vai ter médico que vai ter uma renda 10X. Vai depender do que ele faz, de especialidade, lógico, mas do que ele trabalha, como ele trabalha, né? A gente conversa muito ali entre o meio da gente e acaba que a gente da área de saúde, não só da medicina, né? Eu acho que a gente da área de saúde em geral, a gente normaliza muito um ritmo de trabalho muito intenso, né? A gente normaliza, a gente passar o dia no consultório, de noite vai para o plantão, na saída vai dar alta para os pacientes que eu operei, emendo com a enfermaria, com o meu ambulatório. A gente normaliza ficar assim 36 horas, 48 horas. E é isso, tudo são escolhas. Escolhas que, lógico, tem a ver também com o que você quer ganhar, o quanto você precisa ganhar para manter seus custos, obviamente. Mas, assim, a gente tem como organizar e selecionar qual é o estilo de vida que você quer. Você não é, a vida não é só aquele plantão. Agora, eu também entendo que você vai precisar daquele plantão para pegar a mão, para pegar a experiência, para ser teu primeiro ganha-pão mesmo, porque é isso, é o que aparece de grande oportunidade no começo. Até você ser a pessoa que está se permitindo, está lá no consultório só fazendo ginecologia, você, né, como se fosse assim, para comer o filé, primeiro às vezes tem que roer o osso, né? E que é natural, a gente mais jovem vai roer o osso um pouquinho, né? Mas você não precisa necessariamente ir para esse caminho, porque às vezes o tempo todo GO tem que ter a disponibilidade, né? Aí às vezes o pessoal diz assim, por exemplo, rádio é ótimo, qualidade de vida, barará. Home office. Veja, é massa, mas veja, você acha que quem é rádio começa fazendo home office? Quem é rádio começa sendo ultrassonografista dando plantão de sábado à noite. Você vai começar dando plantão, você vai começar fazendo ultrassom de 3 horas da manhã, laudando de 2 horas da manhã lá no hospital como plantonista, né? Depois, com o tempo, você vai ser, sim, aquela pessoa que ficou conhecida na área de mama. Então, eu faço ressonância, mamografia, barará, foquei na parte de mama e hoje eu sou uma bambambam. Escolho meus horários, escolho a clínica que eu vou trabalhar, estou laudando de casa. Vai chegar nesse momento, mas você não começa, né? Na janela ali do ônibus, né?
Então, assim, muitas vezes vem logo um preconceito, mas é isso. A parte da obstetrícia, ela é carregada não só no privado, né? E aí o privado é uma escolha, se você vai querer essa disponibilidade. Então, tem gente que chega e diz assim, olha, eu gosto muito de dizer isso, seu consultório, minha gente, é sua loja. Você vende seu produto do jeito que você quiser. Vocês entendem? Por mais que seja uma relação médico-paciente, é uma relação de produto, de venda. Você está vendendo um serviço médico, e o paciente está ali comprando seu serviço. Então, você que vai ditar as regras do seu serviço. Então, você pode chegar e dizer, no meu consultório, eu não quero ter essa disponibilidade para o parto normal. Então, infelizmente, eu só estou aqui para fazer cesárea eletiva. Vocês entendem que vai ter paciente que nem pensa em ter parto normal e já quer fazer a cesárea eletiva? Uhum. E está tudo bem, é um direito dela de querer só isso como consumidora, e é um direito meu como profissional médico de dizer bem claro no meu consultório, dizer, olha, eu não tenho disponibilidade para parto normal. O que está errado é se eu disser que estou lá, vou fazer parto normal e depois indicar uma cesárea por qualquer motivo fútil, dizendo que ela tinha indicação de cesárea por causa de tal indicação que não existe, só porque, no fundo, eu não quero acompanhar a parto normal de seu ninguém. Aí o errado está aí. Com certeza. É em você enrolar, enganar, fingir vender um produto que não existe. Então, assim, chegou para mim na primeira consulta, olha, eu não tenho disponibilidade para parto normal. Ah, doutora, mas eu estou querendo muito parto normal. Tranquilo, de boa. Eu, no meu consultório, não tenho como lhe oferecer isso. Mas eu tenho como te indicar pessoa tal. Para mim é muito tranquilo. Sempre fiz isso no meu consultório e nunca tive problema, entendeu? Acho que você tem que passar a real para o paciente. Então, isso vai fazer você perder clientes? Vai. Mas é isso, um serviço é isso. Você tem que mostrar o que você pode oferecer, assim como o paciente também tem que chegar e saber o que ele quer e buscar. Eu acho que tem que ser a real, né? Nessa relação. Acho que o mais importante é isso, estabelecer uma boa relação de conversa e passar a real ali, né? De indicação, da real necessidade de uma cirurgia ou não, do que você tem de disponibilidade ou não, né? Excelente. Desculpa interromper. Nada. Eu ia até comentar também que foi bem interessante essa visão sobre o público que a ginecologia obstetrícia atende, né? Como um público fiel. Sim. Não só a mulher é a população que procura saúde todos os anos Sim. e tal, mas também é uma relação íntima de confiança. Eu vejo muitas mulheres com dificuldade de trocar o ginecologista quando precisa, né? Sim. Quando está no plano e sai do plano. Sim. Quando está numa cidade e se muda de outra cidade. Aí fica numa dificuldade danada de procurar um outro profissional, né? Então existe uma relação de fidelidade também. Sim. Outra coisa que eu queria destacar dessa primeira fala é sobre o mercado. A gente recebe muitos profissionais aqui e fala de várias áreas, mas parece um consenso geral que a medicina está afunilando. E o mercado está ficando complicado. Sim. Mas é interessante e é esperançoso escutar uma área onde o mercado está aberto. Assim, eu não diria que está fácil, né? Mas tem espaço, aparentemente. É isso, olha, é a lei da oferta e da procura. Então, assim, né? Quando eu me formei, né? Me formei em 2008. A quantidade de faculdades de medicina era bem menor do que o que a gente tem hoje, né? A quantidade de vagas na residência era bem menor do que o que a gente tem hoje. Então, naturalmente, você tinha um mercado de trabalho que você escolhia, de repente, hoje. Escolhia o que você queria fazer, onde você queria trabalhar. E hoje não. A partir do momento que eu tenho mais médicos, naturalmente, eu vou ter uma concorrência maior. Né? Só que o público continua lá e o público continua exigente. Então, assim, veja, todo mundo vai ter mercado, dependendo do que você vai oferecer, da forma como você vai oferecer, com qualidade ou não. Então, quando todo mundo diz que está afunilando, tá. Se você achar que era como era antes, que você saía da faculdade e era emprego garantido, isso não existe mais hoje na medicina. Porque hoje, para você entrar no mercado e ter um retorno financeiro, você tem que mostrar para o que veio. Então, você vai ter que fazer uma residência, você vai ter que fazer uma especialização, você tem que ter um diferencial nesse teu consultório. Então, cada vez mais a gente tem que ter
cursos de atualização. Então, por exemplo, quando você vai ver a ginecologia e obstetrícia, quando eu terminei minha residência, não tinha o papel, por exemplo, do laser que o laser tem hoje. Então, hoje já se cresceu no mercado uma olhada de que tem um laser para tratamento de atrofia genital, para questão estética, de clareamento íntimo, né? Que fala muito. Então, assim, veja, é um tipo de aprendizado que, se você ficar no que você aprendeu lá atrás, 20 anos, 30 anos lá atrás, você não vai acompanhar o mercado. Então, você tem que estar em eterna atualização, né? E adaptação. Igual quando você vai ver a questão de laparoscopia, né? Então, 20 anos, 30 anos atrás, a laparoscopia era a exceção dentro da ginecologia. A gente era... Mioma é igual a esterectomia abdominal aberta. E hoje está cada vez mais cirurgias menos invasivas, então laparoscopia. Então, tem que ter uma adaptação. Então, tem que ter um treinamento, uma dedicação diferente. Você tem que focar, porque realmente está mais afunilado. Para você se destacar dentro de um mercado que tem mais gente, você tem que mostrar que você é diferente. Você tem que fazer tem que ter o diferencial. E qual é o teu diferencial? Teu diferencial pode ser a tua forma de atender, a tua forma de acolher, a tua disponibilidade, que é maior do que a do outro, né? O fato de você ter uma técnica que você faz muito perfil tal de cirurgia, né? Então, você acaba se aprimorando naquela técnica. Mas é isso. Então, assim, o mercado está afunilando? Tá. Mas se você correr atrás e se dedicar, você vai conseguir. Uma vantagem da gente, né? Não para de crescer, nascer menino, nascer gente, né? Então, assim, o que hoje, por exemplo, antes era um mercado de, plantão de clínica médica em UPA, né? Quando as UPAs foram criadas lá atrás, era as UPAs, tipo, mendigando para a galera ir trabalhar lá. E hoje, a gente vê uma relação contrária. É a galera mendigando, querendo um empreguinho na UPA. Por quê? Porque tem mais médico do que UPA para ser empregada, né? Para ser empregadora ali do tanto de médico que está se formando. Mas é isso. A AGO, ela já tem uma vantagem, porque você já sai de uma residência e, veja, maternidade está aí. Então, sempre está abrindo. É uma coisa que não para. Eu dou o exemplo da pandemia. Na pandemia do Covid-19, em todos os hospitais, meio que tudo parou, né? Então, eu vou dar o exemplo do Hospital das Clínicas, que era o hospital que eu estava trabalhando lá. Todas as especialidades, todas. Oftalmo, otorrino, clínico, hemato. Ninguém fez ambulatório, porque parou tudo, né? Na pandemia. Todo mundo foi deslocado para atender no Covid. Nós fomos a única especialidade que continuamos trabalhando. Onde a gente estava, não mudou em nada a nossa vida. Por quê? Porque pré-natal pode parar. Então, pré-natal continuou funcionando. Paciente internada continuou internada. Maternidade continuou funcionando do mesmo jeito. Então, assim, não mudou em nada a nossa vida, mesmo no contexto da pandemia. Então, no contexto da pandemia, quem só fazia ginecologia talvez sofreu, porque dependendo do contexto... teve que parar, né, de cirurgias eletivas, mas assim, a obstetrícia não para, a obstetrícia está aí. E hoje, cada vez mais, a gente está trabalhando com reposição. É um mundo muito grande, então você tem como trabalhar a reposição hormonal, você tem como trabalhar a parte de laser, você tem como focar, eu quero fazer a parte de fertilidade, que é uma subespecialidade. Então, vamos focar na parte de infertilidade, né? Eu quero focar na parte de medicina fetal, então a parte de ultrassom é outra residência, outra R4. E assim você vai se diferenciando e se destacando. Mas eu quero fazer obstetrícia. Você está agregando valor no seu consultório. Tu é a pessoa que faz o pré-natal da paciente, já no teu consultório ela já faz o ultrassom, aquela paciente já está ali contigo todo mês. Então, você está podendo agregar valor à tua consulta se você fizer um R4 de medicina fetal. Você, ao mesmo tempo, faz a consulta e, ao mesmo tempo, faz o exame, ao mesmo tempo está orientando e, ao mesmo tempo, vai fazer a cirurgia, por exemplo. Então, assim, veja, está tudo rodando dentro de você.
Esse episódio tá sendo uma mentoria, assim. Eu não sei se eu quero que liberem esse episódio. Porque... Para não aumentar a concorrência da residência. Não se ligar nisso. Não vamos divulgar esse episódio, Não, ele é ótimo. guardado. Se a gente quiser, a gente fala do outro lado, não vamos? Não, a gente quer saber, eu quero saber também do outro lado. Mas a senhora falou uma coisa muito interessante. Porque a gente pagou GO no 7º. E aí, no outro período, já tinha mudado o material. Já tinha... acho que a questão de câncer de colo já tinha alterado. Isso. Agora já surgiu um teste para o HPV. Isso. Conforme o tempo vai passando, isso é porque a gente pagou não tem um ano. Isso. Já mudou muita coisa. Da forma que a gente aprendeu já não é a mesma coisa. Se a gente não se ligar, a gente fica para trás até... Não vou nem comentar em relação aos colegas, porque é óbvio. Mas é assim, em relação à população geral. Como é que você não sabe que isso mudou? Isso. E agora no rodízio, eu estou rodando gineco e já chegou o teste do HPV. Eu vi o exame a primeira vez e eu, meu Deus, eu não sei. Eu não sei. Mas eu sou estudante. Então eu posso dizer, olha, eu não sei tão bem, mas eu vou aprender. É a primeira vez que eu estou vendo esse exame, sabe? Isso. Na minha época, a gente não estudou dessa forma. A gente viu outra coisa. Ano passado. Na minha época, ano passado. A gente não estudou desse jeito, mas agora eu vou aprender. E vai ser assim mesmo, desse jeito agora. E outra coisa, veja, a informação tá aí. A internet tá aí. Doutor Google, né? Tá aí para poder qualquer um. Então, por isso que hoje também, até para você fazer a consulta de 12 minutos e 15 minutos está mais difícil, porque a paciente ela já chega no seu consultório. Doutor, olha, é porque eu estou querendo fazer reposição hormonal. Aí eu vejo, eu andei vendo, andei lendo, minha amiga faz assim, eu acompanho o doutor fulaninho de tal no Instagram e ele indicou para... Entende? Sim. Que aí peraí, vamos alinhar expectativas, vamos ver a tua realidade. Então, a gente tem que falar vantagens e desvantagens e juntas a gente vai chegar numa conclusão, mas isso requer um tempo de conversa, até para desmistificar, porque veja, a informação está aqui, agora a gente tem que saber filtrar, peneirar o que vale a pena ser levado em consideração e tem coisa que não vale a pena ser levado em consideração, né? Então, isso é muito importante. E aí, às vezes, essa forma de você lidar na consulta é o teu grande diferencial, que vai fazer e vai fidelizar a tua paciente. E ela fideliza e ela faz uma grande propaganda, viu? Porque é isso. É o boca a boca, né? Como tudo. E assim, mulherada conversa, né? Meninas sabem. Menina, eu fui para um... É igual o cabeleireiro, né? A pessoa que faz as luzes do cabelo, né? A gente, quando gosta, vai, indica para todo mundo fazer. Então, assim, você acaba fidelizando, né? Agora, lógico, tem vamos lá, né? Para não aumentar a sua concorrência, né? Então, assim, o outro lado. Então, pensando, até você ter a possibilidade de não viver de plantão, a vida de plantão da AGO, ela é muito desgastante, principalmente na realidade de plantão no SUS, né? Então, a saúde materna infantil, ela é uma saúde que, pelo menos aqui no estado de Pernambuco, ela ainda sofre muito com a superlotação, desgaste. Então, assim, se você for conversar com todo mundo que dá plantão, muita gente vai sair muito estressado dos plantões. Por quê? Porque a gente ainda tem muita falha de pré-natal, o que naturalmente resulta em desfechos negativos na hora do plantão, superlotação. Então, não tem como você chegar e dizer que você fica bem na hora que para você tá dando conta de 10 pessoas e você tem 25 no setor onde era para ter 10, né? Com paciente internado, em maca no corredor, né? A gente ainda vem trabalhando muito com aquela... sempre quando eu dou aula de cesárea, eu digo isso, né? Que a cesárea é a cirurgia mais indicada por Deus, por mundo e por não médicos, né? Porque todo mundo sabe dizer se aquela paciente tem passagem ou não tem passagem. Então, você tem que trabalhar e desconstruir muitas vezes aquilo que não foi trabalhado no pré-natal. Em pleno plantão ali, na urgência, você desconstruir que não tem indicação de cesárea, num ambiente de superlotação, desgaste. Então, assim, não é fácil, né? Mas é isso. É fase, é tempo e é paciência. E não desistir, porque também se a gente for desistir... acho que o próprio sistema não melhora. Eu acho que todo mundo que está no ramo da obstetrícia, dando plantão em urgências e emergências, maternidades públicas,
ainda briga muito para que se melhore a assistência, uma assistência mais humanizada às mulheres, que não tem que ser só para aquela que está pagando não sei quantos mil reais para ter uma equipe disponível só para você. Mesmo que você não tenha uma equipe só para você, o que é que a gente pode fazer para melhorar essa experiência de parto, para que ela não seja tão sofrida, né? Sim. Eu não tenho uma banheira para te dar, mas será que precisa ser tão sofrido só porque eu não tenho uma banheira para te dar? Então, é isso, tem esse outro lado. Eu acho que tem um lado também, assim, de emocional / religioso. Acho que isso também tem que ser levado em consideração para quem vai fazer GO, porque a gente está falando de 2 vidas, então a gente está falando de um momento que todo mundo encara, por exemplo, na obstetrícia, como sendo um momento feliz, e quando foge da felicidade, parece que é sempre encarado como um erro médico, erro disso, e às vezes não é. É uma complicação inerente a um procedimento médico, e ninguém está preparado para ter um desfecho negativo na hora de um parto. A gente só está esperando aquele momento feliz, né? Então, tem esse lado de lidar com isso, tem o lado de lidar, por exemplo, essa questão religiosa, da questão de abortamento, porque ainda é um tabu, muitas vezes, na nossa sociedade, o aborto previsto em lei, né? Se eu vou interromper uma gravidez ou não. Então, veja, a gente tem que ser muito racional para ter condutas, porque isso vai ser nosso dia a dia. Interrupção prevista na lei, né? Ter que decidir se a gente vai escolher a mãe ou o bebê. Então, dependendo da situação, a gente está lidando com 2 pacientes e às vezes a gente tem que escolher. Então, não é fácil essa decisão, né? Então, isso também tem que ser muito bem trabalhado, e isso é uma coisa que também vai sendo construída com o tempo, né? Então, Sim. assim, à medida que a gente vai lidando com as situações, né? Então, por exemplo, eu lembro do primeiro óbito fetal que eu tive. Tipo, não é nenhum erro, não é nada, mas fica passando na sua cabeça ali quando acontece, tipo, o que é que eu poderia ter feito para isso não ter acontecido? E quando você revisa os dados ali racionalmente, você para e olha e vê assim, bicho, mas não fiz nada de errado. É porque era assim mesmo, era uma diabética descompensada que já chegou aqui nas últimas. Então, assim, mas aquilo ali te consome, te marca, porque, né, até dizem, né, que quem escolhe um pouco de GO é justamente porque não sabe lidar tanto com a morte. Eu não quero lidar com a morte lá na emergência da UPA ou lá no ambiente da UTI, que de repente a morte ela é muito mais normalizada e mais comum do que num ambiente de maternidade. Então, vocês imaginam que quando tem um óbito ou de um bebê ou de uma mãe, o clima daquela maternidade fica ruim por 24, 48 horas. Ela contamina todas as outras mulheres. Por quê? Porque a gente não está preparado para isso. A gente está aqui querendo vida, né? Agora, uma coisa maravilhosa da GO. Normalmente, a gente está lidando com mulheres jovens, né? Principalmente na obstetrícia, sem comorbidades, né? Então, às vezes, elas chegam muito graves, muito ruins, e a gente consegue, assim, com investimento, elas ressurgem, assim, das cinzas, porque normalmente são pacientes jovens que têm uma boa resposta. Então, um bom investimento rápido na época, no momento certo, é o diferencial para a sobrevida daquela mulher. Então, assim, é muito gostoso você levar para casa e saber assim, poxa, fiz a escolha certa, né? Como um DPP, aquele descolamento de placenta que eu identifiquei na hora certa e consegui salvar mãe e menino. Bicho, você vai para casa feliz. Tipo assim, ganhei a semana para aturar uma semana de estresse e de aperreio do trabalho, mas aquilo ali já compensou os cabelos brancos que ganhou no plantão, entendeu? Então, já assim, foi satisfatório. Já foi satisfatório. É, professora, uma percepção assim muito de quem está na prática mesmo. E a senhora comentou sobre uma história que lhe marcou, igual o Lucas fala aqui. Nós gostamos de histórias. Então a gente quer saber algumas histórias que lhe marcaram, sejam histórias positivas ou histórias com desfecho negativo também, para a senhora compartilhar com a gente. Vamos lá. Essa questão assim do óbito é sempre mexe muito assim com a gente, né? Mas uma coisa assim que... Eu dei o exemplo agora do DPP, né, do descolamento de placenta, e eu acho que isso depois, e aí falando da minha experiência, assim, pensando como mãe, né, eu acho que mudou muito o meu olhar, ainda mais na obstetrícia, né? Tanto que
Acabou que eu entrei em trabalho de parto e virei uma cesárea intraparto. E todo mundo que me pergunta, eu digo que meu trabalho de parto foi a minha melhor experiência profissional. Parece um contrassenso dizer isso, dizer que eu não estava vivendo um momento pessoal. Não, foi um momento pessoal. Mas eu consigo olhar lá para trás e ver como me mudou como obstetra, passar pelo processo do trabalho de parto e ter mais empatia com aquela paciente que está passando por algumas situações. E muda, eu acho que uma coisa que me marcou muito, acho que até rolou esse ano, foi uma paciente que chegou com uma suspeita de descolamento no Hospital das Clínicas e eu estava na triagem, eu atendi, suspeitei de descolamento e lá no Hospital das Clínicas a triagem ela é um pouquinho distante do bloco. Então, na hora que eu identifiquei, eu já liguei, arruma a sala, porque a gente está subindo, porque tem que ser rápido. E, por sorte da paciente, a sala de cirurgia já estava toda pronta. Eu tinha uma equipe de obstetras toda pronta, neonatologista pronto, encapotado, todo mundo pronto, e estava outra paciente sentada na maca e o anestesista ia começar a hack. Quando eu liguei, tiraram a paciente que estava na sala e ficaram esperando a paciente chegar. E aí, quando eu sentei, e aí, como eu subi com ela ficou lá sentada naquela posição de fazer a hack, como estava todo mundo encapotado, então eu aproveitei que eu subi, eu fiquei com ela lá, ajudando para ela fazer aquela posição mais corcunda, né, para o anestesista fazer a hack. E aí ela ficou com a cabeça assim, apoiada no meu ombro. E ela ficou o tempo todo dizendo assim, doutora, salve minha filha, salve minha filha, salve minha filha. Vida. E isso me arrepia até hoje, porque eu fiquei assim, meu Deus do céu, essa menina tem que nascer viva, né? Porque assim, e graças a Deus nasceu. E era isso, o anestesista tentando fazer a hack. Então assim, aquilo ali mexe, porque, bicho, ninguém tinha feito nada de errado, nem a própria paciente, nem a gente. Bicho, ela tinha tido a sorte da sala cirúrgica tá pronta mais rápido do que aquilo. Seria impossível, nem se ela tivesse no hospital privado ia ser tão rápido, porque até ela subia, arrumar o banco, ou seja, ela foi mais rápida do que tudo na vida. Mas aquilo ali mexeu tanto comigo, porque lógico que na hora você pensa, meu Deus do céu, a gente tá fazendo tudo certo e não tem como garantir de que vai dar tudo certo, né? E aí é ela falando aqui e você pensando, meu Deus, essa menina tem que nascer bem, tem que nascer bem. E querendo ou não, a gente já entra numa cirurgia mais tensa, sabendo que tem que ser mais rápido, que tem que tirar. A anel já fica mais tensa, porque sabe que provavelmente vai receber um bebê que vai precisar de um suporte ventilatório, que talvez tenha que ser entubado. E graças a Deus deu tudo certo, mas é isso. Como mexe com a gente, porque mexe emocionalmente. E assim, não precisa você ser mãe para poder mexer. Lógico que eu acho que quando você é mãe, eu acho que piora, entendeu? Então, por exemplo, hoje, quando a gente vai fazer assistência ao parto de feto morto, de óbito fetal, então hoje cada vez mais a gente tem a lei de luto perinatal que orienta que a gente ofereça uma experiência menos traumática naquela paciente que está tendo um parto de óbito, né, fetal. Então, qual é a orientação? A gente faz o parto, a gente pega o bebê, pergunta para a mãe se ela quer carregar, se ela quer pegar. E aí muitas dizem, eu quero, então você vai, enrola, coloca aquele mesmo pacotinho, coloca lá perto dela e veja, você tá lá vendo a mãe chorando, o pai chorando e não tem, se você é minimamente humano, sim, não tem como você olhar aquela cena e não ficar triste, independente de você ser pai ou mãe. E lógico, se você é mãe ou pai, aí é que você se comove com aquela cena. No fundo, você volta para casa entendendo que você ofereceu dentro de um contexto ruim, de repente, a melhor experiência foi uma experiência que ela pôde pegar a filha. Então, cada vez mais a gente trabalha de você quer levar alguma lembrança, então você quer que a gente pegue e faça um carimbo da placenta, um carimbo do pezinho dela, quer levar um lacinho que a gente pegou, quer pegar algum pedacinho de cabelo. Essa é a orientação do luto perinatal, mas veja, isso não quer dizer que isso não seja fácil, nem para a família, nem para a gente. Aí você diz, Aline, quantos partos de feto morto você fez? Fiz vários. Isso não quer dizer que toda vez que eu estou fazendo esse
protocolo que é protocolar, não quer dizer que seja menos sofrido toda vez quando você faz. Então, você sofre um pouquinho. Então, é isso. Você tem um pouco dessa parte e dessa parte que a gente está lidando com criança, com um momento que é para ser tão feliz, né? Então, o abortamento, aquela paciente que está tentando engravidar e não consegue, aquela paciente que é infértil. Então, assim, a ginecologia lida também com esse lado, né? Eu brinco, né, que a gente faz a terapia, a gente sabe das traições todas na consulta ali ginecológica. Então, a gente sabe de tudo. Então, a gente acaba sendo um pouco a ginecologia, a gente acaba conhecendo a família, conhecendo a história. Então, da mesma forma que isso é positivo, isso também faz com que você se envolva, que você, né, que você fique triste com aquela família quando tem um resultado negativo, porque muitas vezes são muitos anos de convívio, porque é um tipo de especialidade, né? E aí entra um pouco igual a pediatria. Então, da mesma forma que o pediatra é o clínico daquela criança, a gente acaba sendo o clínico um pouco daquela mulher durante muitos anos, né? Só que o pediatra chega uma hora que lhe dá alta, não é mais dele, né? Nem o paciente quer ir mais, né? Porque chega uma hora que os pré-adolescentes e adolescentes já não querem mais ir, porque já é adulto demais e não quer ir mais para o pediatra de quando ia com 2 anos de idade. Mas é isso. Eu acho que tem esse outro lado do trabalho, da questão emocional, das noites mal dormidas, da questão emocional de superlotação, né? Porque isso tem um desgaste físico e mental também. Mas, assim, eu acho que é tudo fase e também é projetos do que você quer para a sua vida. Eu acho que tem como você ir escolhendo com o tempo qual é o perfil que você vai querer dentro da sua especialidade, escolher ali qual é o perfil de trabalho que você vai querer fazer, porque tem mercado. Agora tem que se diferenciar, né? Quem não se encantou tá maluco. Pelo amor de Deus, assim, professora, uma experiência muito tátil, assim, da forma que a senhora fala, parece que a gente tá vendo uma coisa acontecer na nossa frente. A sensação passa pra gente, a frase impacta na gente, tudo. Olha, sei não, mais não. A bichinha. Eu não sei se eu tô fazendo ela ter mais certeza. Eu acho que ela vai chegar em casa e vai estudar 3 vezes mais agora. Eu fiquei na dúvida agora, não vou mentir que eu fiquei na dúvida. Acho que hoje ela não dorme, não. Hoje tá sendo assim o ápice da Fantástico. Não, eu acho que esse episódio devia ser a capa do site lá da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, porque é um tratado do amor à obstetrícia. Não sei se a senhora consegue sentir isso quando fala, mas quando a gente escuta, parece que é alguém apaixonado falando. Eu gosto bastante. Graças a Deus. E é muito bom. Acho que a gente tem que escolher a área da gente isso. Eu acho que, lógico que é importante o dinheiro, lógico que é importante o perfil de trabalho, o que você quer, mas assim, o que você gosta de estudar. Mas eu acho que, acima de tudo, você tem que escolher aquilo que você se vê fazendo todo dia. Porque, veja, minha gente, dias bons e dias ruins vão acontecer em qualquer especialidade que vocês fizerem. Vocês vão ficar felizes, vocês vão ficar tristes, vocês vão ficar chateados, vocês vão se sentir injustiçados em tudo que vocês escolherem. Agora, se você vai lidar melhor ou pior com aquela sensação, com aquele cansaço, com aquela injustiça, vai depender se você está fazendo uma coisa que você gosta ou não, né? Então, assim, fazer uma coisa só pelo outro, às vezes uma coisinha é mais desgastante do que você fazer 10 por você, fazendo uma coisa que você gosta. Às vezes é mais legal fazer 20 coisas trabalhosas, cansativas, mas você gosta daquilo, do que fazer uma que você não gosta porque está fazendo só porque o outro pediu ou só porque o outro quer. Então, lógico que a gente tem que ter a racionalidade de escolher a especialidade. Aqui, eu acho ótima a frase, medicina é um sacerdócio, mas a gente quer pagar as contas, é nosso ganha-pão, é nosso trabalho. Então, a gente tem que ser racional de entender, como é que eu vou me sustentar com isso aqui? O que é que eu quero de perspectiva de futuro? Porque não é um hobby, é nosso emprego, é nosso ganha-pão, né? Então, a gente tem que fazer isso aqui, gerar renda, para a gente conseguir se sustentar, pagar as contas, ter as coisas que a gente quer, né? Mas a gente tem que escolher esse caminho, mas dentro de uma opção que também nos traga satisfação, porque senão fica muito cansativo. Excelente. Muito cansativo. Professora, eu adoraria continuar
por mais 2 horas escutando todas essas experiências e tal, mas já a gente precisa terminar por causa de uma questão técnica de tempo de episódio. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade. Foi maravilhoso escutar o que a senhora trouxe aqui, né? Eu espero que a gente tenha outras oportunidades. Estou à disposição. Agradecer Ótimo. demais o convite. Só precisava disso. Dizer que está à disposição. A gente com certeza vai lhe procurar mais vezes para estar aqui de novo. Eu tenho certeza que Clarissa deve ter 1000 assuntos para conversar ainda. E eu também, brilhou os olhos aqui. Como é que a galera lhe encontra, né? Nas suas redes sociais e tal? Pronto, tem meu Instagram, doutora Aline Maranhão, tudo junto. Pode me procurar. E aí, qualquer coisa, estou à disposição para conversar. E estou aqui na Nassau, né? Quem for aluno da Nassau, quem não chegou ainda no período da obstetrícia, vai me encontrar lá, quando chegar também. Show de bola. A gente vai deixar também suas informações aqui na descrição do vídeo e tal. Você tem condição de finalizar esse episódio? Pessoal, a gente tem que saber o que é bom. E hoje foi um ótimo episódio para quem quer conhecer a área. A gente sempre fala aqui, professora, que a gente sempre sai um pouco encantado com a especialidade. E hoje foi um dia, assim, para quem já brilha os olhos, está brilhando ainda mais. Para quem não brilha, vai aprender a brilhar, porque a gente tem que valorizar. Porque é uma área muito rica, assim, tem muita coisa para falar. Por isso que a gente ama quando o entrevistado fala, olha, eu estou à disposição, porque aí a gente chama de novo para conversar de novo. E agora tem um bolo com café, que é a melhor parte. É isso. Você que ficou até aqui, não deixa de deixar o seu comentário, a sua avaliação, a sua curtida e enviar esse episódio para todos os seus amigos da medicina, os que gostam de GO e os que não gostavam, mas agora vão gostar com certeza. Enfim, manda para todo mundo. Qualquer coisa, entre em contato com a professora através das redes sociais, as informações todas aqui na descrição. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchauzinho, gente.